Olá, vou conversar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Jamara Cardoso, eu sou advogada, pedagoga e especialista em direito educacional. Bom, com o avanço dos recursos tecnológicos, o surgimento das redes sociais e a transmissão globalizada de informações, o trânsito de dados pessoais atualmente atingiu um patamar extremamente elevado. Para evitar o tratamento inadequado desses dados, por parte dos organismos públicos e privados, foi inaugurado um movimento mundial de normalização da matéria. Seguindo essa tendência, a União Europeia sancionou a General Data Protection Regulation, GDPR, em português, Regulação Geral de Proteção de Dados, que é uma principal norma de proteção de dados pessoais do bloco econômico. Ela garante segurança jurídica para todo mundo, considerando que o que acontece em 1 minuto na internet no mundo? 1 minuto e 60 segundos, no ano de 2019, no Facebook, 1 milhão de pessoas tiveram acesso ao Facebook. No Twitter, 347.222 mil pessoas. No Instagram, aliás, desculpa. No Google, 3.800.000 pessoas em 2019. No Netflix, 694.444 pessoas. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o que acontece na internet em 1 minuto em 2019, esses são os últimos dados. Nossa lei foi inspirada, como eu disse, na GDPR, nossa, do mundo todo, né? E vejam que a GDPR ela foi implementada já, seguindo, né, como modelo para outros países. 66 países no mundo já estão com a legislação. 10% dos países estão com projeto de legislação, 19% dos países estão sem legislação e 5% dos países estão sem a proteção de dados. É assim que estamos no mundo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é a lei brasileira que tutela os direitos fundamentais de liberdade, da privacidade e regula toda a operação executada a partir de dados pessoais, da coleta, do armazenamento, compartilhamento, processamento, arquivamento, a classificação e controle de informações são alguns exemplos. Obriga todas as empresas a investir em cibersegurança e implementar sistemas de compliance efetivos, a fim de prevenir, identificar e mitigar violações de dados pessoais dos clientes. Compliance é estar em conformidade com as normas jurídicas, né? Nós, como dito e demonstrado, aí, vivemos a realidade cotidiana pós-moderna nossa, na cultura da convergência, a cultura digital, cybercultura, onde nós podemos visitar museu, enfim, uma série de acessos. Nós vivemos num cyberespaço, né? Nós podemos convergir nosso celular para assistir um show no exterior, ao vivo, né, acontecendo online naquele momento. Nós podemos parear nossa televisão para assistir uma aula de mestrado, como está acontecendo agora, para assistir qualquer aula, né, na instituição de ensino, básica, fundamental. Nós podemos parear o celular para alcançar uma bicicleta e fazer um passeio, ou usar como transporte público, assistir uma aula dentro de um metrô, acessar, enfim, todas as redes sociais, gravar uma aula. Nós vivemos nesse cyberespaço. As tecnologias estão imbricadas na vida de todos nós. No Brasil, a nossa legislação, o Marco Civil da Internet, ela deu início com a Lei 12.965 de 2014.
desde aquela época, ela já prevê a proteção da privacidade dos usuários da internet no Brasil, foram estabelecidos princípios para o uso da internet, a proteção à privacidade aos dados pessoais, diz o seu artigo 3º. Ainda no artigo 3º, ele cuida da preservação da segurança e funcionalidade da rede por técnicas compatíveis com padrões internacionais e estimula ao uso de boas práticas, bem como determinou regras para a coleta dos dados, dentre elas a exigência de consentimento do titular para o uso e tratamento das informações, conforme determina o artigo 7º da referida lei. Agora, recentemente, dia 31 de setembro de 2020, foi aprovada a PEC 17, né, que tornou a proteção de dados pessoais, inclusive por meios digitais, um direito fundamental. A proteção de dados é tão importante que ela está inserida no rol dos direitos humanos, de tão importante que ela é na vida das pessoas, considerando que os nossos dados podem ser vendidos, né? Com relação aos direitos humanos, eu posso deixar de citar aqui as crianças e o adolescente, né? E a eles são asseguradas todas as garantias e direitos fundamentais, inclusive o direito à intimidade, à vida privada, imagem, nome, lazer, informação, estão assegurados na Constituição de 88, nossa Carta Magna, né? Em seu artigo 5º, incisos 10 e 16, bem como em convenções, né? Na Convenção, no artigo 16 e 17. Veja que, recentemente, a revista londrina The Economist afirmou que o recurso mais valioso do mundo já não é o petróleo, mas os dados. Considerando que já vazamento de dados, né, com Uber, com Facebook, dados vendidos, né, mundialmente, né. Vamos falar aqui um pouco o que é tratamento de dados, né. O artigo 5º da LGPD diz o seguinte: tratamento de dados pessoais significaria toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, à produção, à recepção, à classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, transferência, difusão ou extração. São muitas as determinações que são impostas pela LGPD e devem ser acatados também esses princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que são 10, né? O primeiro é a finalidade, com qual finalidade você coletou aquele dado, né? Adequação, você coletou aquele dado de acordo com a legislação para proteger os dados do titular, tinha necessidade de você coletar aquele dado, né? Acesso livre ao titular de dados, ele quer saber, tem direito de saber como você está tratando os seus dados, né? A qualidade desse tratamento de dados, a transparência no tratamento de dados, garantir a segurança jurídica, né, para o titular de dados, prevenir, né, a prevenção para a proteção dos dados, a não discriminação de nenhuma dos titulares de dados e a responsabilização. Esses dois últimos princípios, eu vou trazer aqui rapidamente um exemplo clássico, né, que acontece de um apelido, que é um dado pessoal, né? Por exemplo, um dado pessoal, um apelido que identifica uma pessoa e que a instituição de ensino pode ser responsabilizada com esse dado, que aparentemente não é pessoal, mas é pessoal, né? Os requisitos para tratamento de dados é a quem se destina, ao titular dos dados pessoais e ao dos dados sensíveis desse titular, que são dados sensíveis, né? Orientação sexual, raça, partido político, né? Preferências de toda sorte, né? Preferências religiosas, inclusive, né? No contexto educacional, devemos observar que ele se destina aos alunos, aos representantes legais,
os docentes, servidoras e servidoras da escola, equipe de coordenação, diretores e diretoras escolares, os serviços educacionais do colégio e a qualquer serviço associados, os serviços educacionais definidos no contrato. Você pode ter um contrato que na sua escola não tem uma quadra para ter atividade física, você pode ter um contrato com um outro estabelecimento onde tem piscina e oferta natação e as atividades físicas, né? Aqueles dados que estão inseridos nos contratos educacionais, entre outros, né? Dos dados, o tratamento, a legislação rege o seguinte com relação ao tratamento de dados pessoais das crianças e dos adolescentes. É importante observar o artigo 14 dessa lei. Ela diz o seguinte: o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. É chato ler a legislação, mas é necessário informar o artigo 14, pelo menos uma parte dessa legislação, para você entender a importância, né? Dando sequência, o parágrafo 1º do artigo 14 diz o seguinte: o tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável. Aqui a gente chama atenção que o consentimento específico do pai do responsável, porque tem muita criança que pode dar autorização e os pais nem saberem. Parágrafo 2º determina que o tratamento de dados que trata o parágrafo 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma da sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 desta lei. O parágrafo 1º determina: poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento de que trata o parágrafo 1º deste artigo. O parágrafo 4º nos esclarece que os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o parágrafo 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias à atividade. O parágrafo 5º, ele diz: o controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo foi dado ao responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Bom, o parágrafo 6º, ele determina que as informações sobre o tratamento de dados referidas nesse artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais, quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao atendimento da criança. Mas como que a sua escola pode estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? É essencial que a sua instituição esteja capacitada e adequada à legislação, para que não haja infrações à mesma ou violação aos direitos dos titulares de dados. Essa capacitação pode ser obtida através de formação, definições de condutas e treinamentos de todos os envolvidos nas atividades de tratamento de dados da sua instituição. Deve-se enfatizar que a conformidade não é um fim em si mesmo, de modo que é um processo contínuo, lento, que requer atenção perene das instituições, já que a dinâmica das atividades das áreas que compõem uma instituição pode mudar e ocasionar desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, para a conformidade com a lei, é necessário que as empresas tomem, no mínimo, as seguintes providências:
Conscientização e treinamento de toda a comunidade escolar, daquele ambiente de ensino. A LGPD preconiza, sobretudo, uma mudança na postura das pessoas diante dos dados pessoais aos quais têm acesso. Em seguida, mapear esses dados, né, fazer um data mapping, analisando todas as atividades realizadas pela instituição, verificando quais delas envolvem dados pessoais, classificando esses dados, se simples, se são sensíveis, ou de criança ou de adolescente, determinando a base legal que se encaixa em cada um, e a finalidade para cada tratamento, determinando o ciclo de vida desses dados, entre outros. Fazer um relatório detalhado quanto aos itens em desconformidade com a LGPD, quais são os riscos, as sugestões, as atualizações que são necessárias para fazer a adequação no tratamento desses dados. Fazer um planejamento de risco, dar prioridade, fazer um plano de ação e elaborar a política de privacidade, né, de possibilidades, implementar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua instituição, que pode ser através de um DPO, um Data Protection Law. É uma pessoa especializada nesse trabalho, né? Veja que o vazamento de dados que leva ao bullying, as questões sociais, as questões das necessidades especiais, é preciso que a sua instituição esteja em compliance, como dito, está de acordo com as normas vigentes, né? Lembrando também que a LGPD ela não trata apenas de dados disponibilizados em meio digital, mas também do que se encontra no meio físico, né? Uma folha de papel deixada sobre a mesa que contenha dados pessoais será objeto de tratamento de dados da LGPD. Por exemplo, o pai responsável que entra na sua instituição tem o porteiro que o recebe, né? E pede a identificação, logicamente anota o nome, e a identidade, o CPF, é uma prática de segurança nas instituições de ensino e vários outros lugares, né? Os agentes de tratamento de dados não serão responsabilizados quando não realizarem o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, né? Aquele agente que cuida do tratamento de dados, né? Embora tenha realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados, está em conformidade, né? E o dano que é decorrente da culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Aqui, um breve resumo dos direitos dos titulares de dados, que eles podem chegar nas suas instituições de ensino e pedir para confirmar o tratamento de seus dados, ter acesso a esse tratamento, pedir uma anonimização, um bloqueio e eliminação de dados que ele considera desnecessário, desde que a legislação não obriga a sua instituição a tê-los e ele considere desnecessário, né? Dados que ele possa considerar excessivo, porque tem instituição que pede, inclusive, o limite do cartão de crédito do pai responsável, né? Para saber se ele tem condições de arcar com o custo da mensalidade. Ele tem direito de saber como é que você está fazendo a portabilidade desses dados para os terceirizados, para, por exemplo, o pessoal do transporte, para a cantina, que tem um caderninho que o filho vai lá, compra mensalmente, anota, vai pagar no final do mês. Ele tem direito de fazer uma revisão das suas decisões, né, do consentimento dado ou não, né, e ele tem direito também de pedir para eliminar dados relativos a ele, desde que a instituição de ensino tem que ter obrigatoriamente, esse você não pode atender a esse pai responsável ou estudante. Bom, a lei também tem as suas sanções a serem aplicadas, né? E tem a primeira delas, você pode sofrer uma sanção administrativa em caso de descumprimento dos seus preceitos, está no artigo 52 da LGPD. Pode sofrer uma advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. E pode sofrer uma multa de 2% até 50 milhões do faturamento da pessoa jurídica e do direito privado por infração. Pode sofrer uma multa diária também. Nessa sanção administrativa, você pode sofrer também a obrigação de chegar nos meios de comunicação e apresentar uma propaganda dizendo que a sua escola está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma sanção administrativa.
além, foi só um exemplo, né? Bom, eu queria finalizar dizendo para vocês que as práticas da Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para nos proteger da invasão e venda dos nossos dados, para garantir segurança jurídica e promover segurança dos negócios, dentre outros. Porém, é preciso ter reunido seus principais princípios e estar em conformidade com a legislação em todos os sentidos, cuidando, inclusive, do multiculturalismo, dos portadores das necessidades especiais e do meio ambiente, todas matérias atinentes ao direito educacional. Eu agradeço e até a próxima oportunidade.